Então vamos lá, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa obrigação, ok? Quanto isso aqui não precisa marcar nada. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ok? Isso aqui também cai. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, vamos marcar esse, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a 6, né? É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir da obrigação legal e a todos imposta recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse cai muito. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Nada de civil aqui, tá, gente? Isso também cai muito. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 16, 15, 16, 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada sua interferência estatal e seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, aqui, exige trânsito em julgado para as associações serem compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, exige o trânsito em julgado, ou elas podem ter as atividades suspensas através de decisões liminares, ok?
Então, o ente administrativo não pode dissolver ou suspender as atividades de uma associação. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Isso aqui também cai. Vamos ver o restante aqui. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Essa cai também bastante. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico nas obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Então, é dos órgãos públicos. Informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações pessoais. Então, aqui, independente do pagamento de taxas, são assegurados. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição dos júris com a organização que lhe é assegurada a plenitude de defesa, sigilo de votação, soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso aqui já fica aí. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Esse cai bastante.
A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismos e os definidos como crime hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Até quem se omitir. Inafiançável, mas não é imprescritível. Aqui, só quem é inafiançável e imprescritível é o racismo. Constitui crime inafiançável e imprescritível também a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do direito. Esse também cai bastante. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos e não exclusão de direitos, tá? Prestação social. E aqui, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento e cruel. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado, e não com a escolaridade. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de ilícito de entorpecente de drogas na forma da lei. Isso aqui também cai bastante. Crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado, ou mesmo naturalizado, ele começar a trabalhar com tráfico ilícito de entorpecente e drogas, ele também pode ser extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e depositário infiel. Depositário infiel não vale mais, tá? Então esse aqui cai. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, e mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício das atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, esse cai bastante, partido político com representação nacional, organização sindical, entidade de classe, legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, tem que estar constituída em defesa dos interesses dos membros de seus associados. Conceder-se mandado em junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas, isso aqui também cai, relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, habeas data ou é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante nos registros e bancos de dados em entidades governamentais de caráter público e não privado, tá? Ou para retificar dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público e de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Ele é isento de custas judiciais e ônus de sucumbência, mas salvo comprovada má-fé. Se for comprovada má-fé, ele paga. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, registro civil de nascimento, certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data no exercício dos atos da cidadania. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Esse aqui pode cair bastante. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tem que ser sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Emenda, né? Lindo. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Terminamos o parágrafo 5º da Constituição. Temos aí no total 20 minutos de vídeo, é isso aí.